Tive o prazer de participar de uma live com o Dr. Davi Rodrigues. O Dr. Davi Rodrigues tem uma história interessante e infelizmente a primeira parte da live ela foi suprimida em função de um pico de luz, mas a gente continuou e a parte mais interessante é a segunda parte. Né? Então, João, eu estava falando que 2 anos, né, depois eu tive esse casal que foi consultar comigo, que ela saiu do hospital, ela foi acompanhar o marido, porque estava lotado, né, a agenda, aí eles não queriam perder a consulta. Aí eu virei para ela, você vai operar de apendicite? Ela vai. Aí ela me mostrou, ela estava com a tomografia na mão, né? Me mostrou a tomografia. Aí eu olhei do mesmo jeito, né? Apêndice demasiado. Aí eu virei para ela, pois levante agora. Ela levantou, eu pus ela lá no RPD do mesmo jeito que a outra paciente. Aí ela fez isso, era uma sexta-feira, certo? E aí, passou sexta, ela fez a sessão. Segunda, eu já tinha marcado para ela voltar para fazer outra sessão. Aí ela estava lá na segunda-feira e aí? Doutor, não sentindo mais nada, não. Aí ela fez a segunda sessão e eu solicitei uma nova tomografia. E ela fez e deu lá o apêndice normal, certo? Essas duas experiências foram muito impactantes, porque assim, eu sempre, né, na minha formação médica, eu sempre soube que tratamento de apendicite era cirúrgico, certo? E hoje eu tenho 2 casos, que foram os únicos casos que eu tive a oportunidade de submeter as pessoas a tratamentos por frequência, por energia, né? Lâmpada de plasma. Agora, o que eu vejo, doutor Davi, Pode falar. é que, na verdade, a gente tem um estigma, eu acho que talvez aí é decorrência de René Descartes, que tentou transformar as coisas muito numa racionalidade, e essa racionalidade daquilo que é visto. E eu cito exemplo, por exemplo, a gente está aqui comunicando por ondas passando, celular comunicando e a gente permitindo essa troca. Como acontece em radiações, né, radiações nucleares que afetam as pessoas, você não está vendo a radiação, mas aquilo ali está te adoecendo. E aí a gente tende a acreditar que a coisa, ou quem não crê, na verdade não é uma crença mística, né, é uma ciência realmente, porque a gente é constituído de moléculas, de átomos, de elétrons. Então você tem todo um eletromagnetismo, e no fim das contas, ao meu entender, o que o remédio convencional vai fazer, ele vai talvez ser um catabolizador para o seu próprio corpo curar. Né? Ele vai ser um catalisador para aquilo ali ter uma reação química qualquer que vai mudar o que? A sua frequência eletromagnética ali, toda a sua bioquímica, a sua eletroquímica, né? Dentro do seu organismo. Bom, isso se eu posso fazer isso via um remédio, uma química que vai me gerar, inclusive, outras consequências de contaminações, né? Nada vai ser isento desses remédios, e a indústria farmacêutica sabe muito bem disso, e às vezes te vicia nisso, né? Em vez de ir na causa realmente, ele vai no tratamento e te mantém ali refém daquele tratamento por anos. Então, assim, do ponto de vista quântico, físico e científico, na verdade, ao inserir uma frequência, ao modular uma frequência, a gente está simulando, fazendo com que o organismo reaja mediante uma reação eletroquímica dentro do próprio organismo, correto? É isso aí. É isso aí. O que eu venho observando é o seguinte. Como eu trabalho bastante com frequência, pensa a sua televisão. Tá? A sua televisão, eu tenho o controle remoto, tá bom? Aí eu aponto o controle remoto e eu determino uma função naquela televisão. Ela vai responder ao meu controle, tá? Isso é fácil, tá bom? Agora pensa o seu corpo. Vamos supor que eu tenha um controle seu, tá? Eu aponto para você e aperto o botãozinho para o seu controle. Se o seu organismo estiver com baixa voltagem ou baixa energia,
ele não vai responder adequadamente ao meu estímulo, igual a televisão. Se eu pego uma televisão 220 e ponho ela em 110 volts, eu posso apertar o meu controle que for, que eu não consigo controlá-la, tá? Então, eu venho aprendendo que para a gente transformar um organismo, eu tenho que estabelecer a voltagem dele primeiro, tá bom? Eu posso fazer isso de algumas formas. Existem aparelhos que emitem choques, né, ondas elétricas para estimular, para devolver elétrons, certo? Tem o ILIB, que é um laserzinho que a gente utiliza na corrente sanguínea para devolver fótons ou devolver elétrons. Tem o hidrogênio molecular, que eu falo bastante sobre isso, que é uma forma da gente devolver elétrons. Quando a gente devolve elétrons e dá voltagem para a pessoa e a gente envia uma frequência dizendo o que a gente quer que o corpo faça, nós temos uma resposta muito mais objetiva e palpável com aquilo ali. Se você quiser estimular o fígado, se você quiser estimular o rim, se você quiser estimular a tireoide, se você quiser estimular o pâncreas, você consegue isso através de frequência, entendeu? É isso aí. Agora, do ponto de vista, uma curiosidade, duas curiosidades. Uma questão de uma técnica que era muito empregada e hoje está cada dia menos. E a gente está, na verdade, com um acúmulo, talvez, de íons positivos, sem descarregar essa energia, né? Então, é uma coisa que eu falo muito para meus pacientes, exercer a técnica do growth, né? Do aterramento. Pisa na grama descalço. Dá uma aliviada que a terra, ela é o maior descarregador energético que tem. Só que hoje a gente não tem isso. E a gente está extremamente contaminado por metais pesados, processos inflamatórios, estresse. O estresse não só o estresse mental, né? O estresse mental também, mas o estresse no ambiente poluído, dos bisfenóis, do alimento já, né? O alimento que já foi multiprocessado, o alimento que já reagiu lá, fala assim, mas é um alimento natural. Cheio de agrotóxicos. João, me espera um minutinho que eu vou pegar água para você ver, tá? Só um pouquinho. Tá. Enquanto isso, a gente vai... Então, é uma coisa que eu... Pode ir falando aí. Tá. É uma coisa que eu falo muito com meus pacientes, é exatamente isso. Usar de técnicas mais naturais, porque é uma ciência por trás, não é um misticismo, não é uma crença. Essa do aterramento... Você está falando dos agrotóxicos, dos bisfenóis, né? Dos metais tóxicos. Isso aí a gente assim bate nessa tecla o tempo inteiro. Mas vamos supor aqui, ó, a água que vem do filtro, que é para a pessoa beber. Esse aparelhinho aqui, ó, ele tem a capacidade de medir os milivolts, né? Os milivolts. Aí eu vou, ó, e coloco nessa água aqui. Dá uma olhada. 200 e vai chegar aqui 270 milivolts positivo, João. Positivo. Entendeu? Então, quando a gente fala que a gente precisa de elétrons, isso é real. Para dar voltagem para o corpo, para o corpo voltar a funcionar. A coisa que mais a gente coloca dentro do nosso organismo todo dia é água. E a água da maioria das pessoas está positiva, certo? Então, alguém chega para mim e fala assim, doutor, eu tirei glúten, que é positivo, eu tirei leite, que é positivo, eu tirei açúcar, que é positivo, mas aí você pega a microscopia de campo escuro, que é uma da técnica que a gente utiliza para saber se a pessoa está com a voltagem adequada, e ela não consegue, continua com agregação, né? Com o processo inflamatório, e aí a gente se depara com esse cenário, a qual a água da maioria das pessoas está positiva, tá? Então, é a primeira coisa que a gente atua, é melhorar a água da pessoa para que essa água fique negativa e volte a dar elétrons para as pessoas. Porque assim, olha,
eu até entendo. Vamos supor que você, uma pessoa que tem a prática bacana de todo dia ficar descalça aí na terra, fazer esse aterramento que você fala aí. Aí ela chega em casa, toma 2 copão d'água. Entendeu? Tá bom. No final das contas, vai ser um balanço, né, daquilo que te dá elétrons e daquilo que te tira elétrons. Então, a gente precisa entender esse processo para poder saber, assim, para fazer com que o corpo tenha voltagem de novo. Um corpo com voltagem baixa, as glândulas são as principais, vamos dizer assim, elas... O principal fator são os órgãos que começam a falhar, né? Tireoide, pâncreas, adrenal, os testículos ou ovário, a pineal. Então, quando a energia do corpo vai abaixando, elas são as principais afetadas, que eu queria dizer, né? Então, assim, a voltagem do organismo é muito importante, porque nós somos um sistema elétrico. Tudo que ocorre na gente é uma eletricidade, né? Por isso que a gente precisa de água, mineral e assim por diante. Na verdade, isso tudo vem influenciado pela nossa epigenética, porque cada um vai ter ali o seu estilo de vida, o seu convívio, o seu local de trabalho, o seu tipo de alimentação. Então, na verdade, cada um, ao iniciar um tratamento, é feita, então, uma avaliação de como está a voltagem, como está realmente a voltagem dessa pessoa para poder tentar adequá-la. Seria isso. Existe um aparelhinho que você mede a voltagem, né, do organismo. O nosso corpo, ele tem uma voltagem em torno de menos 20 a menos 25 milivolts. Essa é a voltagem normal, saudável. A voltagem, eu sei que isso vai confundir um pouquinho, mas ela vai aumentando no sentido positivo. Menos 20, menos 19, menos 18, menos 17. E isso vai fazendo a gente adoecer, tá? O que a gente precisa é realmente devolver elétrons para o corpo, tá? Quando a gente devolve, vai melhorando essa carga elétrica, esse funcionamento elétrico, aí eu jogo uma frequência específica. Eu consigo estimular um órgão, eu consigo fazer, matar um bicho, fazer uma detoxificação, tudo por frequência. Desinflamar seria um processo de vamos chamar assim, de devolver elétrons para a pessoa? Exatamente. Olha só, quando a gente está inflamado, oxidado, em estresse oxidativo, o que nós temos? Excesso de radicais livres. Os radicais livres são positivos, eles têm carga iônica positiva. Então, quando você dá elétrons, você vai neutralizando os radicais livres. Aí eles perdem a capacidade de destruir a nossa matriz celular. Certo? Uma coisa muito interessante, essas blue zones, né, esses locais no mundo onde que as pessoas têm alta longevidade, tem todo um estilo de vida ali, tem todo um estilo de alimentação, mas eu estava fazendo um estudo e cheguei a uma conclusão também bem interessante. São locais, coincidentemente, de muito contato com a natureza, de baixa poluição ambiental, além de que alimentos mais naturais. Então, são locais que não é simplesmente a questão da alimentação só em si, o ecossistema em volta, né? E são, inclusive, outra questão de comunidades que são muito sociáveis. Eles têm ali um senso de comunidade muito grande. João, o que acontece? Olha só, eu vou mostrar um aparelhinho aqui para vocês, bem interessante, tá? A primeira vez que eu soube desse aparelho foi por uma empresa chamada H2Quantum, certo? O seguinte, quando você falou de natureza, nós sabemos que um dos ambientes que mais tem íons negativos no ambiente é ambiente de cachoeira, certo?
a água em movimento, você tem muitos íons negativos. Esses íons negativos penetram no nosso corpo, por isso que a gente se sente muito bem. Outro ambiente é o ambiente de praia, certo? Então, ó, esses aparelhinhos aqui, ó, eles acabam jogando elétrons, íons negativos no nosso ambiente. Então, você consegue ter um contato maior com íons negativos, né? E isso faz esse ambiente um ambiente próximo do que se a gente estivesse numa cachoeira. Então, no final das contas, o objetivo é você estar negativo, mais próximo da sua voltagem de saúde, né? A sua voltagem saudável. Quando você está na sua voltagem saudável, o seu sistema está funcionando. Agora, uma outra dúvida. Isso no caso de processos inflamatórios, que o nosso organismo vai reagir geralmente com doenças autoimunes, né? De uma forma geral. Agora, e o caso, por exemplo, de doenças adquiridas, por exemplo, o próprio caso da Covid, o caso de uma dengue, o caso de um parasita, também teria a eficiência similar para o tratamento de causas que não fossem de autodefesa do organismo ou de processos inflamatórios? Sim. Ó, vamos falar aí sobre a questão do Covid que tá em alta, né? Quando você pega um sistema, um corpo, um organismo com a sua eletricidade machucada e ela recebe um vírus, a capacidade do sistema imunológico não é boa. Por quê? Porque falta eletricidade, tá? Se você pega um organismo extremamente equilibrado, é muito difícil ele não dar conta do recado, entendeu? Então, isso confunde muito as pessoas, tá? Que na verdade é isso que a gente estava falando, para o pessoal entender, não é o remédio em si que cura, o corpo cura. Se o corpo já está machucado, ele não reage. Né? Se o corpo já está muito inflamado, se você tem muito cortisol no organismo, você está imunossuprimido. Se você está muito inflamado, você está com muito cortisol no organismo. Se você está muito sujeito a um ambiente estressor, ou mesmo uma psique muito estressada, você está com cortisol elevado no organismo, você está imunossuprimido. E aí, na verdade, a gente precisa repor de uma forma aí energética, né? Equilibrar o organismo para que ele consiga reagir aos vetores patogênicos de uma forma geral, porque invasores a gente está aí convivendo o tempo inteiro. Tem vírus aí, né? O próprio caso do Covid, tem gente que adoece, tem gente que não adoece. Sim, é exatamente isso que a gente vem falando, né? Para isso, para o funcionamento do corpo, a gente tem alguns detalhes, né? Que a gente passa, você mesmo falou, desintoxicar, desparasitar, repor nutrientes, aqueles nutrientes chaves para esse processo. Porque tudo que acontece dentro do nosso organismo são células que estão trabalhando, são células que estão fazendo essa função. E elas precisam de eletricidade. Para elas estarem eletricamente saudáveis, é água, é oxigênio, são nutrientes, entende? Então, assim, nada é por acaso, né? Você pega uma pessoa que é diabética, por exemplo, está lá com altos índices de glicose. A gente sabe que aquele organismo não está equilibrado, ele não está funcionando bem. Aí, de repente, o vírus entra nesse ambiente. É óbvio que as defesas do organismo estão comprometidas. A gente pode, às vezes, dar o remédio que for, que o corpo não responde. Por quê? Porque ele não está com essa capacidade, tá? Aqui, eu gosto muito falando, tudo tem conexão, e é verdade, é um sistema elétrico. Não, inclusive, bem feito. Inclusive isso, outro dia numa live eu estava falando exatamente disso. Essas mudanças climáticas, a gente acha que a gente não é afetado, mas é tudo conectado, é tudo energia. Se o ambiente, a gente está mudando a quântica, a energia ao nosso redor, a energia planetária, a gente com certeza está afetando e sendo afetado por isso também.
né? João, a coisa mais engraçada, depois que a gente fica ligado nisso, eu fico sabendo assim, olha, tal dia vai ter uma explosão solar, né? Uma explosão magnética. Eu sei que naquele dia, na emergência, aparece um monte de casos mentais, de alterações mentais, né? Tentou se matar, depressão, tomou remédio e tal. É muito interessante isso. E a gente começa a observar os padrões, né? As questões. Mas, óbvio, vamos dizer que tenha uma explosão solar com uma grande penetração de ondas magnéticas no sistema solar, né? No sistema da Terra. Se o meu organismo está desequilibrado, ele está mais suscetível a ter alterações, né? Uma pessoa que está mais equilibrada, ela pode sentir alguma coisinha, mas não vai ser totalmente alterada, né? Por isso que a gente tem que estar sempre naquela questão de orar e vigiar, certo? Eu até te fazer uma pergunta, então, que eu acho assim, que a frequência talvez a frequência da cura, vamos chamar assim, né, o 528 Hz, a frequência do amor realmente, assim... Por que assim, o corpo responde tão bem a essa frequência? Porque é a frequência do DNA também. Então, quando você dá essa frequência, você antioxida o DNA. Você melhora o funcionamento dele, certo? E é a nossa base. A base de entendimento, a base de programação do nosso corpo é o DNA. E esse 528 Hz vai direto nisso. Agora, você mencionou a questão de pacientes que às vezes chegam com problemas de cunho psicológico, né? Problemas de quando há um choque energético qualquer. É também utilizável para tratamentos de caráter mais psíquico também, doutor Davi? Pode ser utilizado também? Eu não escutei porque alguém me ligou. Repete para mim, por favor. Tá. Você mencionou a questão de quando há, por exemplo, um choque energético planetário, magnético, é muito comum aparecer no plantão pessoas com distúrbios psíquicos, né? Ou uma crise de ansiedade, ou mesmo uma tentativa de suicídio. E aí eu te pergunto se também a medicina quântica, ela abrange também uma psiquiatria quântica também. Porque eu falo o seguinte, porque hoje acho que já está bem, talvez só não enxerga e não queira ver, que a maioria dos remédios psiquiátricos, ele tem uma eficiência muito baixa. Sim. Mas é utilizado. Ele tem uma eficácia muito baixa, né? E aí uma droga legalizada, né? É uma droga legalizada e viciante, né? Depois você vai dopar. Sabe o que essas drogas fazem? Elas diminuem o sistema elétrico. Aí a pessoa fica mais lenta, né? E aí parece que os sintomas melhoram, mas não é bem isso. Bom, não tem como separar uma coisa da outra. O nosso corpo desequilibrado, existem reflexos mentais. Quando você equilibra o nosso corpo, o funcionamento mental ele também ocorre. Eu tive um paciente que trabalhava na saúde também. Ele tratava 12 anos de depressão. 12 anos. Uma vez eu fui fazer um translado via ambulância com ele. Aí eu tô olhando para ele achando ele muito abatido, sabe? Aí eu comentei, fulano, você tá tão abatido. Ele, doutor Davi, você não sabe, eu tava 2 meses de licença. Aí foi quando ele falou que tratava de depressão por 12 anos. Aí eu olhei para ele e ele falou assim, que trocava de psiquiatra 2 vezes por ano. E que na ocasião ele estava tomando 3 medicamentos. Aí eu virei para ele e falei assim, olha, 12 anos tratando, vamos convencer uma coisa, não está funcionando. Aí eu expliquei para ele de intoxicação, de parasitismo. Ele ficou 1 mês e meio matutando até marcar uma consulta comigo. Quando ele foi no consultório, eu fiz lá a microscopia, conversamos um pouquinho. E aí eu comecei a desintoxicar. Era uma quarta-feira.
ele começou a fazer o tratamento ali. Não vi mais. Domingo eu estava de plantão, eu estava no consultório, ele passou ali perto, ele olhou para mim e veio perto de mim e falou assim: doutor Davi, o que é isso? Aí eu falei assim: você já está melhor, né? Ele: doutor, eu fui pescar hoje. Aí eu falei assim, foi quando eu falei assim para ele: para você ver, essa medicina, ela está com dias contados. Passaram-se 30 dias, ele parou os medicamentos, a gente via ele no hospital cantando. O que eu fiz com ele? Desintoxiquei, né? Tirei tóxico, metal tóxico, essas coisas todas, e desparasitei. Então, o reflexo mental, ele tem muito a ver com essa questão do desequilíbrio do organismo, né? Dos tóxicos, dos parasitas, das deficiências nutricionais. Quando você começa a regular isso, é muito impactante o reflexo. Eu acho que você falou eu estava fazendo uma analogia. Eu imagino o seguinte, gente: um rio poluído, e ele está tão poluído, que ele acaba perdendo. Vamos considerar que os peixinhos ali dentro daquele rio fossem as células, e as algas das células, aquilo vai perdendo a vida. Então, quando você falou da microscopia de campo escuro, e aí eu vou fazendo uma analogia, assim, a gente vê o nosso fluxo sanguíneo, e ali você vai identificar, inclusive, situações que, em tempo real, como é que está a situação, não em tempo, um exame de sangue convencional, que você fez uma pulsão e você pegou um retrato, ali não, ali você está vendo um filme, né, na microscopia de campo escuro, você está vendo uma sequência. E é interessante, é como se fosse isso, a gente está matando as células de poluentes. A poluentes quer sejam emocionais, quer sejam realmente físicos, energéticos, né? Então, mais ou menos essa analogia que eu vou fazendo. E o porquê? Para tentar mostrar para as pessoas que não é um misticismo, é ciência. É realmente voltar à qualidade de vida. E essa desconexão, você falou, eu também estou associando, o poder que a gente tem, o poder quântico, o poder eletromagnético do coração também, né, doutor Davi? Porque é o órgão que a gente mais pulsa. É o órgão que está mais pulsante, ou seja, não existe a desconexão de mente, coração, fígado, rim, a gente é um ser integral, né? É isso aí. A gente que tem essa ideia, né, de que o coração está doente, ou o fígado está doente, ou a bexiga está doente, na verdade tudo funciona no sistema único, né? Tem aquele órgão que mais sente a sua função, mas quando o coração está doente, o joelho está doente, tudo está doente. Então a gente precisa desinflamar, desintoxicar o organismo como um todo, né? Para a gente poder dar condições para esse corpo melhorar. Sim. Agora, essa passa também muito pela questão da crença também, né, o doutor Davi? Passa por um dos nossos corpos é o emocional e o espiritual. A gente não é só físico, né? Existe essa conexão energética, emocional, espiritual, mental. Então não tem como. O que você pensa, como você se comporta, o que você fala, isso tem reflexo direto no funcionamento do seu corpo físico. É tudo energia, né? Tudo frequência. É tudo frequência. Agora, uma pergunta que eu tenho, que aí é uma dúvida realmente a esclarecer. Quando você fala de parasitas, muitos podem ocorrer, ou mesmo a intoxicação de metais, que o exame convencional não vai conseguir identificar, e vocês aí, através dos aparelhos, vocês conseguem identificar que a pessoa está com algum parasita. Ela fez o exame convencional, na medicina diagnóstica convencional, não, está normal. Na verdade, ele não está normal. É isso.
esses exames que a gente faz, nós vamos detectar a frequência, a energia. Então, eu consigo captar. É como se eu tivesse assim, vamos supor, a frequência do alumínio. Eu chego e eu jogo a frequência do alumínio, eu vou querer saber se aquele corpo tem aquela frequência. Se for positivo, significa que lá dentro daquele corpo tem alumínio. Eu não preciso pegar um local com alumínio para identificar que aquele corpo tem alumínio. Os parasitas, eles não estão em todos os lugares ao mesmo tempo. Entende? A gente tem a ideia de tirar um pouquinho de fezes para mandar para o laboratório para dizer se a pessoa está com parasitas ou não. Aquilo ali é uma amostra. E outra, a maioria dos parasitas, eles não estão nas fezes. A maioria é disparado. Estão em outros lugares. E aí, quando eu jogo a energia daquele parasita no corpo e dá positivo, eu sei que ele está ali dentro. Entendi. Você está mencionando isso, está me vindo até a cabeça também o potencial que tem, por exemplo, para um tratamento de tumor. Que aí a frequência realmente... Porque o tumor talvez seja o limite ali do processo inflamatório, né? Já chegou... A gente fala que tumor não é a doença, ele é um sintoma. Um sintoma de um organismo muito desequilibrado, né? Então, assim, a gente precisa, primeiramente, é claro que tem várias formas de tratar, a gente entende, mas precisa se reequilibrar o corpo. E uma coisa que é importante deixar claro também, que a gente não está mencionando que a medicina convencional não tenha a sua função, né, doutor Davi? Agora, são coisas complementares. João, experimenta baixar um pouquinho o som do teu computador. Aí. Isso. Aí, ó, melhorou, eu acho. Não, ainda tem eco. Talvez o problema é talvez se eu ligasse no microfone, um fone, talvez melhorasse, mas eu até achar um fone aqui. Já está acabando. A gente já conseguiu aí passar um pouquinho o recado. E você tem algum equipamento de frequência? Não. Essa aí é a primeira pergunta que eu ia te fazer, porque teve uma pergunta aqui, deixa eu te mostrar uma pergunta que está aqui. Qual o nome do aparelho e aonde que compra? E aí eu oriento as pessoas. Eu acho que não é o indivíduo ir sabendo usar, na verdade tem um especialista, tem um médico igual o doutor Davi, né? Que é quem sabe, aí estudou a fundo isso para poder dar um direcionamento, né? Ou não, como é que, para mim compreender, a gente que é profissional da saúde, mas a pessoa que não é profissional da saúde, ela deve procurar vamos chamar um médico quântico, para poder fazer o tratamento. Assim, olha, eu estimulo muito os meus pacientes a terem esses equipamentos, né? Porque assim, o nosso tratamento ele é contínuo, né? Ele é contínuo. Entendi. A gente precisa estar lá estimulando o nosso corpo o tempo inteiro. Então, existem cursos que ajudam as pessoas a entenderem, a iniciar esse entendimento. Porque assim, olha, trabalhar com esses equipamentos não é difícil. Entendi. E aí, onde que as pessoas encontram, como que elas conseguem fazer esses cursos? Dá o caminho das pedras aí para o público que se interessar mais, doutor Davi. Então, olha só, existem alguns cursos iniciais pelo Brasil. A Nova Ciência faz esses cursos, tá? Ó, nós vamos ter um curso agora, 12 e 13 de março, sobre hidrogênio molecular, ozonioterapia e avaliação, assim, avaliar esses pacientes, as pessoas que estão lá, avaliação na microscopia de campo escuro. Já é um pontapé inicial para as pessoas começarem a entender isso. Se quiserem se aprofundar mais, existe um curso de pós-graduação da Nova Ciência, que demora 18 meses, aí você sai bem mais preparado para poder atuar com esses equipamentos. Tá?
Agora, para uso individual, existem aparelhos mais simplificados, que a pessoa pode ter, então, em sua residência e ter ali para poder fazer um tratamento. Agora, o que eu falo também é não deixar de usar dos recursos naturais, né, doutor Davi? Desde uma alimentação, se possível, orgânica, desde o contato com a natureza, desde o ambiente emocional bastante saudável, né? Isso influencia completamente. A questão da espiritualidade, você mencionou, a questão da pessoa, a gente não fala de religião, não é isso, é você realmente se conectar ao todo, você entender que você está dentro de um todo e o todo está em você também, né? Você tem essa espiritualidade, essa conceituação em si, se você quer ter até um sistema imune mais fortalecido e quer ter mais longevidade com qualidade. Porque hoje a gente está mantendo as pessoas vivendo por muito tempo, mas com uma qualidade de vida terrível, né? Ligado a equipamento, tomando 16 remédios, igual esse seu paciente, né? Então, Sim. assim, qual que é a vantagem que está tendo nisso? Não, e a qualidade de vida da pessoa é muito ruim, né? Porque o objetivo para a gente viver com muitos anos é você saber quem você é, você poder ir no supermercado comprar sua comida, você poder se limpar no banheiro. E para isso, claro, é o que você falou, é alimentação, é a parte espiritual, Hoje a gente tem muita mania de ter um sintoma e já querer tomar um medicamento químico, né? E esses químicos, eles intoxicam o organismo. Então a gente precisa ter mais critério. Não que eles não tenham ali a solução, eles têm. Mas a gente tem que ter mais critério. Agora, como que as pessoas hoje poderiam ser tratadas pelo Dr. Davi, ter uma consulta, como é que eles se encontram? Existem formas também online? Como é que é onde se encontra? Algum acompanhamento online. No meu Instagram tem lá o telefone da clínica. Quem quiser pode procurar, ligar e ver essas coisas. A gente atende em Brasília, tá? O médico ele não pode, numa entrevista ou numa live, falar de telefone, falar de e-mail. A gente não tem. Então, assim, quem quiser tem que ir atrás para poder conseguir aí o telefone, mas faz, tá? Faz. Hoje já tem vários profissionais em vários lugares do Brasil. É interessante. E, assim, é uma questão conceitual, primeiro, da própria classe médica está cada dia mais aceitando isso como um tratamento realmente científico, e não místico, né? A gente vai estar aqui. A gente ainda tem muito a caminhar, tá? Mas já cada dia que passa, aparecem mais pessoas que estão cientes, que estão se despertando para isso. E outra, a população realmente entender que não é um misticismo também. É uma alternativa muito mais aprofundada, talvez, do que a medicina convencional. Eu citando um exemplo agora, então, da medicina diagnóstica, a gente realmente chega a um ponto que a gente não consegue diagnosticar coisas que a quântica consegue. Sim, isso é real. Então, assim, em muitos pontos é muito mais evoluído e tem um poder energético, porque, como eu mencionei, nós somos energia, nós somos frequência. A gente está materializado, a gente é energia de baixa frequência que materializou, né? Que está materializada, mas no fundo nós somos energia, que uma vibração, se apoia levar essa vibração, vai aumentar, a gente vai começar a ter ondas que a gente não é capaz de ver. Exatamente, João, é isso mesmo. Então, Davi, eu te agradecer muito, colocar aí à disposição também a oportunidade de poder estar trocando informações. Estamos aí juntos e te parabenizar, sobretudo, pela coragem, pela quantidade de estudos e por estar disseminando essa informação com outras pessoas. Eu acho isso fantástico. Acho que o papel nosso como profissional de saúde é realmente estar preocupado com a qualidade de vida das pessoas que estão à nossa volta, né? Empoderar as pessoas. Exatamente. Quanto mais pessoas souberem disso, mais isso vai ser difundido. Eu tenho quase certeza. Tenho certeza. A medicina daqui a uns 15, 20 anos, ela não vai ser absolutamente nada daquilo que a gente está acostumado hoje em dia. Bom, obrigado pelos presentes, obrigado, doutor Davi.
estamos juntos nessa caminhada e vai ter muita informação ainda a ser repassada. Até já, eu que agradeço, João. Até a próxima. Um abraço a todos, viu, gente? Boa noite para vocês. Boa noite. Tchau, tchau.